atletas estão indo, primeiro se tira todo o que é necessário para a administração, mas depois fica o que sobeja para a piedade. Em algum lugar, a necessidade de terminar alguma pequena construção ou alguma pequena reforma, enquanto as construções estão paradas, ou melhor, e o povo está parado do trabalho, temos pedreiros, temos oficiais de boa categoria e que poderiam trabalhar, preparando a congregação para quando terminar essa restrição, os cultos possam ser abertos sem nenhum atraso, porque seríamos caminhar para trás se não fizéssemos isso, ou não atendêssemos isso. Por exemplo, temos a igreja parada, e não pode terminar a reforma porque falta um pouco. Veja a piedade, encosta o que pode. O diácono e a obra da piedade não precisa se preocupar, que sempre foi dado este conselho. Se um dia faltar dinheiro para atender, ou recurso para atender a pobreza, para-se tudo na obra de Deus para comprar comida para os nossos necessitados. Então ficar aportado uma soma e que não usa, ou que não está fazendo falta, e outro lugar precisando, isto não é louvável. Deve haver um bom entrosamento entre os ministérios, tanto de ancião como os diáconos e a administração, e atender onde é necessário. A hora que terminar, abrir os cultos, nós estamos com a igreja pronta. Depois que abrir, vamos fechar ainda para a reforma? Não é incoerência. Não há necessidade disso, irmãos. Vamos trabalhar para frente, não voltando. Tá certo? Eu creio que os irmãos estão entendendo que isto aqui, diria até bem suave para os irmãos. Isto não é um conselho, é um pedido, encarecidamente, para os irmãos entender aquilo que é mais necessário neste momento. Eu creio que todos entenderam, humildemente, rogamos aos irmãos que atendam a esta parte, e Deus há de ajudar. Mais alguma coisa nesta linha? Tudo bem? Teve a reunião à tarde com os administradores e exatamente foi falado, foi explicado para eles também. Este assunto. Procedimento. Olha aí. Então está bem arrumado, que eu não estava, mas o irmão Hélio anuncia que hoje à tarde teve a reunião com os administradores e foi passado justamente isso. Mas os administradores ouvem, até escutam, mas se os diáconos não estão presentes com o coraçãozinho mole, precisa o diácono de coração bonzinho, vê o que falta, está tudo aqui, tudo é da obra de Deus. Está certo? Ah, então tá. Vamos ler a palavra que o Senhor traz avante. É do livro de Isaías. Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, iniciando a leitura. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zobulum, a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar
além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre ele, e a vara que ele feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue, foram queimados, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do incremento deste principado e de paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar, fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará este verso. Amém. É a profecia, irmãos, que os irmãos sabem que o profeta Isaías, o Senhor, se serviu dele largamente para trazer e descrever muitas passagens sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus se serviu dele também em profecias profundas, tirando coisa dos mistérios de Deus e trazendo à tona para que o povo ouvisse e, ouvindo, pudesse aguardar a chegada do Cristo. Eles anunciaram que o Cristo haveria de vir. Então, tomado pelo Espírito de Deus, aqui neste capítulo, ele fala da terra que foi angustiada. É o mundo que foi angustiado com a pena de Adão. Adão morreu. A terra ficou pobre. A terra ficou triste. A tristeza veio. Por quê? Vindo a morte em Adão, todas as gerações do mundo perderam a eternidade. Adão continuou vivo, mas a eternidade não ficou com ele. Passou, podem ver, que depois que do erro veio as sentenças. Deus deu sentença para Adão, deu sentença para Eva, deu sentença para a serpente, falou que a terra ia produzir espinho. Veio uma situação difícil e com isso foi a angústia da terra. O homem teve que trabalhar, lavrar terra e comer o pão com o fruto do suor do seu rosto. E essa angústia, dizia o profeta, ela não será entenebrecida. Um dia não será esquecida e não ficará sem Deus lembrar deste povo. Não será entenebrecida. Aí ele trazia ainda, dizia, embora que esta terra, Deus a envelheceu, ele ficou desvalorizado.
A terra perdeu, o homem perdeu o seu valor. Ele a envelheceu. Mas nos últimos tempos, ou melhor, ele a envelheceu nos primeiros tempos, lá atrás, no começo, envelheceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, por certo, as tribos, o povo, os reinos, o povo que naquele tempo habitava na terra. Mas depois traz a palavra consoladora, dizendo, mas nos últimos tempos, quando ele profetizava, nos últimos tempos, naquilo que há de vir. Mas nos últimos tempos, a enobreceu. A terra enobrecida. Não, mas aqui, queridos irmãos, não está falando de terra do Brasil. Não está falando da Ásia, da África e das outras nações e do mundo. Não está falando de uma terra. Aqui está falando de pessoas. Aqui está falando de gerações. Está falando de humanidade. Essa terra, esse povo que na sentença de Adão ficou angustiada, um dia será enobrecida. Um dia será lembrado. Uma misericórdia há de aparecer. Então, trazia isto aqui, nos últimos tempos, a enobreceu, junto, diz aqui a palavra, ao caminho do mar, aonde ele andava pregando, no mar da Galileia. Junto às águas do mar, ele perambulou, andou, pregando junto às águas do mar, andando pelo mar em barcos, anunciando a palavra, andando sobre as águas. Olha como a palavra busca fundo. Parece que o profeta via e descrevia o que Cristo haveria de fazer e ser. Glória ao nome santo do Senhor. A Galileia do Gentio. Irmão, naquele tempo, já ainda não falava da chegada dos gentios. Tanto é que os irmãos podem ver, quando os apóstolos chegaram, Pedro não aceitava e os apóstolos não aceitavam os gentios. Mas vai ter, diz aqui a palavra, a Galileia dos gentios. Essa Galileia junto ao mar, onde ele pregou, os gentios também ouvirão a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, e diz ele aqui a palavra, o profeta narrando, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus anunciava, bem-aventurado quem lê a palavra e a entende, e busca confirmações dentro da palavra. A palavra ilumina, a palavra encaminha. Palavra, irmão, ela esclarece. Esclareceu os magos quando viram uma estrela no Oriente, diferente das outras. Eis o que será. Procuraram, vasculharam, chegaram à conclusão nas Escrituras. Um profeta tinha profetizado. Veja como é bom buscar a Escritura, como é bom ler a palavra e crer na palavra. Esses homens que enxergavam, olhavam os tempos, as estrelas e o procedimento das coisas no mundo, quando olhou, diz, mas como pode ter uma resposta? Da onde vamos achar alguma coisa que nos dê base para essa estrela, a que ela anuncia? Vamos ver. Foi procurar na Escritura, estava escrito, e tu, Belém, falando da terra de Belém, e tu, Belém, terra de Judá. De maneira nenhuma
serás a menor entre as maiores, pois de ti há de sair aquela que será guia do povo de Israel. Clareou a mente, a palavra iluminando. Palavra iluminando. Quem busca as Escrituras, quem procura saber da Escritura, é esclarecido. A coisa era longe. Os magos, por certo, só nos seus utensílios e algumas coisinhas que eles tinham, que por certo manuseavam e trabalhavam com aquilo, de repente, quando pegou a luz da palavra, agora sabemos. O que é isso? Há de nascer alguma coisa. O rei de Israel vai nascer. Vamos buscar mais parte. Encontrou mais alguma coisa e se rumaram para lá. Irmão, então o que o profeta havia profetizado lá atrás se cumpriu. E os magos foram e encontraram o menino, que dizia a Escritura, e achará o menino envolto em panos, em lugar simples, em lugar humildes. Aquele que veio para enriquecer, para enobrecer, não foi nobre quando nasceu, foi humilde quando nasceu, nasceu sobre os capins, nasceu em manjedoura, num lugar aonde as estalagens não recebeu nem Maria e nem José, mas nasceu numa manjedoura, pobre, para trazer ao mundo uma riqueza que ainda o povo não compreende. Muitos ainda acham que Cristo é bens terreno, que Cristo é propriedade, que Cristo é saldo bancário. Cristo é riqueza dentro do homem. Veio pobre e enriqueceu as multidões. Então a palavra anunciou, e aqui diz no segundo verso, e o povo que andava, esse povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, que aí é toda a humanidade. Todos nós habitávamos na região da sombra da morte. Então, irmão, este povo viu uma grande luz. Que luz? Jesus Cristo. Que luz? A luz da sua palavra. A luz do seu anúncio. A luz das suas obras. A luz que ele era o Filho de Deus. Viu uma grande luz quem estava em trevas. É muito comum que quem anda em trevas, a hora que depara com a luz, escurece até os olhos. Quantos que a luz chegou, não dava nem para crer, dizer, não é possível que isto é isto, e eu não entendia. Glória ao nome santo do Senhor. Então apareceu uma luz dos que habitavam no caminho da morte. Quem que habitava no caminho da morte? Era a multidão toda. Toda a multidão andava na morte que foi sentenciado Adão, a multidão, o mundo, a humanidade andava na sentença de Adão. Você trabalhará, descerá o pó e em pó te tornará. Essa era a região da sombra da morte. E ninguém podia tirar desta sombra da morte. Mas, irmão, a luz veio. Tem sombra? Irmão, dependendo da posição do sol. Mas quando chega a luz clareando, desaparece a sombra. Vocês estão vendo aqui, ó. Junto dessa luz não tem sombra. Perto dessa luz clara, nítida,
desapareceu as trevas. Cristo apareceu, as trevas desapareceram. Enxergue, veja que o Cristo no mundo não é história. Cristo é Deus na terra. Cristo é vida. Cristo é vida eterna. Então falou dele. O povo que andava viu esta grande luz. Mandava em trevas, mas o que é uma luz agora? É o que o Senhor mandou, Pedro falando há uns dias atrás, o Senhor mandou uma palavra. Fazei bem em atentar para a fala dos profetas, porque os profetas falavam como uma luz no meio das trevas. Eles falavam, aparecia como uma luz, aquilo ficava. Passava tempo, alguém via de novo e conferia a escritura, a luz continuava acesa. Ia passando de tempo em tempo. E a luz apareceu, clareou não só o mundo. Quando falamos clarear o mundo, nós podemos entender que tem o sol para clarear o mundo. Mas a luz que Cristo trouxe é uma luz mais clara do que a luz do sol. E prova de que Deus está mandando isso, e está na Escritura, quando Paulo disse, falando para o rei Agripa, ele diz, aquele dia eu vi uma luz que excedia a luz do sol quando na sua força. Imagine o que é isso, a luminosidade de Cristo, dessa luz que é a salvação, que é a eternidade para a humanidade. E este povo viu esta grande luz. Então, vendo esta grande luz, quem anda em trevas, quando vê luz não quer mais trevas. É de se perguntar e é de se explicar. Nos anos anteriores, quando da nossa meninice, e quando a vida na fazenda, e quando a vida no campo, até hoje ainda tem lugares que não chegou a energia, ainda é o lampião, ainda é a lamparina, ainda é os pequenos giradores, ainda é alguma máquina tocada a diesel. Mas depois que veio as hidrelétricas, as pequenas usinas, e hoje as grandes usinas produzem energia em quantidades enormes, perguntamos, quem é que quer viver na luz de lamparina? Quem é que quer o lampião? Quem é que quer o pequeno girador? Bendito o nome santo do Senhor. Quem é que quer o pequeno farolete? Quer um farolete para andar aqui, irmão? Não. Olha a luz que tem aqui. Vamos mandar apagar isso para pôr uma lamparina? Voltar para trás? Gente, povo, ouça. Quem é crente e quem não é crente. A luz chegou. Larga das trevas. Ilumine a tua casa. Põe a lâmpada que é Cristo. E essa lâmpada que é Cristo, aqui nos nossos dias, a cidade eterna, a Jerusalém de Deus, a vida eterna, para onde iremos? A luz da cidade. Não será essa energia. A luz da cidade é Ele. Irmão, é de se glorificar a Deus. É de procurar entender que luz que é. Não é a luz que clareia o nosso corpo, a nossa roupa, os detalhes. Não. Esta luz, ela está aí. A luz que Deus manda pela sua palavra é uma luz para enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas, enxergar os ardis do diabo,
e fugir da morte. A luz que Deus manda, olha aqui, é uma luz que ilumina a mente daquele que crê, a ponto de enxergar a vida eterna. Escute, a vida eterna depois da morte. O sol faz isso? O sol clareia o mundo amanhã? O sol clareia depois da ressurreição? O sol clareia quem vai à sepultura? É a luz de Cristo. Hoje a palavra fala, você que está na região da sombra da morte, andando em alguma coisa que Deus não se agrada, volta, renuncia a tua vida, larga das coisas mortas e vem para a vida, larga das trevas, larga do teu pecado, larga do teu erro, larga das coisas imundas e venha para Deus. A luz chegou. Escuta, ouça, a luz chegou. É como o Senhor deu há pouco, o sertanejo, o caboclo das fazendas e dos pequenos sítios, era tudo na lamparina, e a dificuldade, e andava à noite sem saber onde pisava. Hoje tem o poste, hoje tem a iluminação, hoje tem a estrada iluminada, tem a cidade toda iluminada, e as hidrelétricas produzindo sem barulho, sem poluição. A luz está trabalhando, ligou ali, acendeu lá, ligou aqui, acendeu lá, quer ligar aqui para acender lá, ora a Deus que acende aí. Queres que esta luz ilumine a tua vida, a nossa vida? Tá fácil. Você conhece interruptor? Conhece? Então tem um interruptor que chama joelho, oração. Ajoelha, aciona, pede em nome de Jesus Cristo, a luz chega. Glória, o nome santo do Senhor. Andava, já falou o passado, vocês andavam, agora não anda mais. Tu, Senhor, o profeta falava de uma grandiosidade que falava, tu, Senhor, tu multiplicaste este povo, anunciando que o povo que ia querer e ia aderir à luz seria grande. Tu multiplicaste, e dizia ainda aqui, e a alegria desse povo aumentou no coração. Quem é, irmão, que gosta de andar em treva e andar no... Apaga a luz aqui, irmão. Apaga a luz. Fica um pouco apagada, 2, 3 minutos, começa a mexer, a paz acaba. O que será? Pode entrar alguma pessoa, está entrando algum assalto, está vindo alguma situação danosa, a treva traz só isso, a luz não, acende a luz. Quando acende a luz, as crianças em casa dizem, oh, aquela alegria, oh, a luz chegou. Que bonito. Você quer luz ou quer trevas? Glória ao nome santo do Senhor. As luzes chegou e dizia, multiplicaste. E eles estão se alegrando tanto, este povo, que ele punha uma comparação. Quando havia uma guerra e um vencedor pegava tudo que os outros tinham, o perdedor pegava todos os bens que ele tinha e sentavam e repartia, tó esse pendente para você, tó essas armas para você, leva esse ouro para você, leva esse gado para você. Era aquela alegria por ter ganhado a guerra. E o profeta dizia, é uma alegria, mesma coisa quando se ganha uma guerra e começa a repartir o que o inimigo tinha, agora tiramos. A riqueza dele agora é nossa, o inimigo terreno. Esse inimigo aqui que combate contra nós, ele não tem nada para nós. Mas o Senhor manda esta palavra, aceita a luz? Aceita a luz?
Aonde está a luz? Qual é a igreja? Qual é o povo que eu vou seguir? Tem tantas igrejas, todos têm e lê a Escritura, todos têm a Bíblia. Você quer saber onde está o Cristo? Está fácil, mais fácil do que você imagina. Os magos estavam num ponto e a luz clareava para outro. Vamos lá? Então vamos. Como é que chegamos? Vamos olhando a estrela. A estrela é diferente, anuncia o Cristo. Vamos olhando a estrela. Estrela em cima e eles embaixo. E vai. Até que a estrela foi, deparou num lugar. Na manjedoura. A estrela parou. O que tem aí dentro? Tem um menino que acabou de nascer. É esse? É esse aqui. Pegou ouro, incenso, mirras, ofertas, presentes e dádivas e entregaram ao menino. Como é que sabiam que era? Porque a estrela guiou. Glória ao nome santo do Senhor. E você quer ver a estrela no dia de hoje? Também está fácil. Muito fácil. Você quer saber aonde Cristo está? Vê onde a estrela está. A estrela está no lugar que cobram salário. A estrela está no lugar onde aqueles que lá estão vendem o Cristo e cobram desde a oração. Será que a estrela está iluminando lá? Vai procurar a estrela. A estrela não cobra salário. A estrela dá de graça. A estrela te leva onde está o Cristo. E cadê a estrela? Aqui. A igreja. É a estrela. Você chegar aqui, no nosso meio, você quer uma confirmação? Senta no teu banco e diz: mostra-me a tua vontade. Mostra-me a tua graça. Cheguei, agora fala comigo. Deus falará com a tua alma. Você não está procurando religião. Você está procurando salvação. Você está procurando vida eterna. Você não está procurando cargo. Está procurando se salvar. Venha. A estrela, peça que Deus te leva na estrela. Aqui, por que nós consideramos a igreja como uma estrela? Ninguém ganha salário, ninguém cobra nada, tudo é de graça. Não tem o dízimo. Não entra política no nosso meio. Aqui não é colocado parente e amigo, é colocado aqueles que Deus aponta. Se bem que temos muitos filhos de irmão que são uma família santa, que também trabalham na obra de Deus, mas tudo desinteressado de salário, dando de graça o que de graça receberam. Quer saber aonde está a igreja certa? Busca os sinais da palavra. Quer saber? Cristo disse, falando, disse: operarei sinais e maravilha. Sinais e maravilha. Falarão novas línguas. Se beber coisa mortífera, não fará dano algum. E isso se cumpre no nosso meio. Muitos milagres, muitas maravilhas. E aqui o povo está feliz, porque Deus aumentou a alegria desse povo. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega,
acaba a miséria. Ouça isto, tua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo, mas a hora que tiver o Cristo, você vai ver que você ganha o teu dinheiro e não põe em bolso furado. Você não paga em aposta, você não paga da loteria, você não paga as tuas teimas, você não paga as tuas coisas erradas, que gasta dinheiro naquilo que não é pão. Tudo que você ganhar vai para a tua amada esposa, para os teus filhinhos. Quantos que gastam no boteco e não tem dinheiro para o leite? O Senhor manda esta palavra: venha para a luz, que você está nas trevas e não sabe que você está afundando. Entenda hoje, algum que está ouvindo esta palavra, entenda que você está afundando. Você está indo para trás. A hora que você encontrar a luz, você vai se arrumar. Você não vai andar mais com essas roupas escavacadas de cá para lá. Você vai andar com uma pessoa bonita, alegre, feliz. Os crentes nossos. Tem irmão nosso que durante o dia ele é gari. Está lá com as roupinhas amarelas, catando isso, catando aquilo, e até no reciclado, e até empurrando uma carrocinha para vender o pãozinho dele, ou vendendo o tomate, ou a banana, e no mercado, é a vida dele. Mas quando chega de tarde, que ele toma um banho, e que ele põe um palitozinho, e põe uma gravata, gente, mudou. Lá fora ele é gari, aqui dentro ele é profeta, aqui dentro ele é servo de Deus, lá fora ele mendiga, mas aqui ele é rico. Lá fora ele pede para se viver e para ajudar e para vencer o dia, mas quando sobe no púlpito, o que Deus dá na sua boca enriquece o doutor, enriquece o outro que é grande, enriquece o maioral, e algum que vem aqui dentro diz: cura a minha enfermidade. O Senhor manda a palavra, o Senhor vai te libertar, vai fazer isso, não tem nada. Deus seja louvado.